Oi, pessoal. O concurso da Câmara dos Deputados acabou de sair, banca Sebrasp, e eu sei que as disciplinas de raciocínio lógico, raciocínio analítico, estatística, dados geram bastante apreensão. E a ideia aqui do canal é, enfim, destravar, simplificar um pouco esses conhecimentos, trazer uma bagagem teórica e resolver questões com vocês para que isso se torne mais fácil, mais simples, que, enfim, vocês consigam resolver as questões. Também sou concurseiro, né? Então estou nessa rotina de estudos. Isso me ajuda também a ganhar constância. Quando eu explico também, eu vou absorvendo cada vez melhor. Mas sou engenheiro de formação, filósofo de formação, e isso traz uma bagagem interessante. Tanto que eu olhei o edital, acho que eu posso até. A ideia aqui hoje é olhar um pouco rapidamente o edital, continuar o resumo teórico que eu estava fazendo nos vídeos anteriores, então acho que vale a pena olhar os vídeos que eu já publiquei sobre lógica, sobre tudo, sobre a banca Sebrasp, e resolver algumas questões, separei 3 questões aí mais difíceis para a gente resolver junto. Vou compartilhar minha tela. Já peguei o edital aqui, verticalizei ele para ficar mais fácil de visualizar. Sobre raciocínio lógico e analítico, acho que nenhuma novidade assim sobre o que a banca tá cobrando, então lógica proposicional. Então nos vídeos anteriores acabei falando mais sobre proposições simples e compostas e tabelas verdades, e aqui hoje a minha ideia é fazer um resuminho de equivalências lógicas e alguns exercícios sobre o assunto. Mas também o concurso vai cobrar tipo raciocínio verbal, raciocínio matemático, sequencial, tipo de raciocínio, compreensão de dados em gráficos e tabelas, problemas de lógica e raciocínio com contagem e probabilidade, então a parte mais matemática, assim, ensino médio, eu imagino, mais difícil, já que é um concurso bastante concorrido, falácias e estatística, uma estatística básica também, então conceitos de média, moda, medianas e o padrão. E estatística vai reaparecer de novo, aqui eu peguei o edital do cargo de técnico administrativo, na parte de dados, né? Então se a gente vai para dados, então é um conteúdo bastante extenso, imagino que são conhecimentos, né, competências que têm sido requeridas não só nos órgãos públicos, mas instituições privadas também. Achei interessante que ele também coloca a questão de inteligências artificiais, né? Então tecnologias emergentes no setor público, inteligência artificial e prompts, né? E aqui dentro da parte de dados, Big Data, tem aqui também bem interessante, clusterização, e aqui dentro que vai estar a parte de estatística e probabilidades básicas. Aqui já é uma estatística um pouco mais avançada da que está em conhecimentos básicos. Então, aqui vai entrar a distribuição de probabilidade, formulação e validação de hipóteses, outliers, normalização e padronização. Mas se eu fosse fazer um chute assim, sobre essa parte de dados, TI, eu imagino que as questões afirmativas, né, para responder na prova tendam a ser mais conceituais do que de contas. Eu acho que, enfim, conta o software faz, né, o calculadora faz, enfim, mas acho que se eu fosse uma banca, né, querendo diferenciar os candidatos, eu focaria em compreender bem os tipos de amostra, questões nesse sentido, saber qual medida de dispersão é mais interessante para determinado caso, o que isso quer dizer, do que de fato fazer contas, até porque vai ser uma prova bastante intensa, né? São 180 afirmações de certo e errado para 5 horas. Então, esse seria meu chute aí, mas nunca se sabe. E a gente vai vendo juntos. E aí, voltando, né, pro assunto do vídeo de hoje, que é a parte de equivalências lógicas, eu vou abrir uma folha aqui em branco. No vídeo anterior, né, então, eu comentei um pouquinho sobre as tabelas verdades, sobre os símbolos lógicos, então se ficar muito complexo, acho que vale a pena voltar no vídeo anterior. E acho que um ponto importante da gente resumir é entender as principais equivalências lógicas, entender o que elas querem dizer. Algumas eu falei que talvez eu falei que eu construía mais tabela verdade rapidinho para validar do que ficar decorando muitas coisas, mas no concurso, agora que a gente está vendo que são muitas questões em pouco tempo, às vezes vale a pena decorar de fato, porque isso vai fazer a gente ganhar mais tempo. Algumas são mais intuitivas, outras nem tanto, mas sobre equivalências lógicas, a gente tem algumas equivalências para revisar. A primeira delas é a dupla negação.
Ou seja, se eu tenho uma proposição P e eu nego 2 vezes essa proposição P, isso daqui é equivalente à minha proposição P. Então, por exemplo, eu sou brasileiro. A negação de eu não sou brasileiro é equivalente a eu sou brasileiro. Então, essa é a da dupla negação. A gente também tem a da comutatividade, que diz que a gente pode trocar a ordem das proposições. Então, P e Q é equivalente a Q e P. Então, não tem problema trocar a ordem, elas são equivalentes. Da mesma maneira para o operador OU. Então, P ou Q é equivalente a Q ou P. Aí, até aí tudo bem, eu imagino. A gente também tem a da associatividade, que é um pouco parecida com ela, quando a gente tem 3 proposições, por exemplo. Então, a gente tem P ou Q ou R. Isso daqui é equivalente a P ou Q ou R. Então, eu posso resolver essa parte primeiro e depois essa, ou eu posso resolver essa parte primeiro e depois essa, que elas vão ser equivalentes, vão ter o mesmo valor lógico. E isso também vale para o operador E. Então, P e Q e R é equivalente a P e Q e R. Então, nessa mesma lógica. Então, até aí tudo bem também. E a gente tem a da distributividade. Então, a da distributividade é quando a gente mistura, né, os operadores OU e E. Então, se, por exemplo, eu tiver P e Q ou R, é como se, eu vou até fazer em outra cor aqui, então é como se eu pudesse distribuir esse PE com os 2 elementos. Isso daqui vai ser equivalente a P e Q ou P e R. Então, estou distribuindo P com o Q ou P e R. Isso da mesma maneira, caso a gente tenha o OU. P ou com Q e R. Então, estou trocando aqui um OU e aqui um E. Eu posso distribuir da mesma maneira. Isso vai ser equivalente a P ou Q e P ou R. Com calma para não me confundir também. Então, perfeito. Essas daqui são algumas equivalências principais. E aí a gente vai chegar nas leis... Opa, deixa eu escrever um pouquinho melhor. Nas leis de De Morgan, que ele também vai falar de algumas outras propriedades importantes equivalentes. Então, se a gente está falando do operador E, o De Morgan, ele, enfim, concebeu que a negação de P e Q é equivalente, eu posso negar cada uma das afirmações. É equivalente à negação de P, só que aqui eu troco o sinal, ou negação de Q. E a do operador OU vai ser o contrário disso. A do operador OU, se eu negar o P ou Q, isso daqui vai ser equivalente à negação de P e a negação de Q. Então, perceba, se eu estou negando uma conjunção que a gente diz, isso vai ser a negação, vai ser a disjunção das negações individuais de cada uma das proposições. Vamos lembrar que o E é a conjunção e o OU a disjunção. É a mesma coisa, se eu estou negando a disjunção de 2 proposições, é a mesma coisa que a conjunção da negação delas separadas. Então é bom até ir se acostumando com esse vocabulário, porque às vezes a banca pode escrever nesse linguajar aí na afirmação para você julgar se está correto ou incorreto. E aí vamos complicar mais um pouquinho. Deixa eu abrir mais uma página. Aí agora, continuando nas leis de De Morgan, a gente tem as com o operador
se, então. As do operador se, então, a gente tem que P, então, que é equivalente a eu negar, só que o contrário. Então, ao não que, então, se não que, então não P. Esse daqui é uma equivalência. Então, quando a gente nega um se, então, quando a gente nega o condicional, a gente tem o condicional da negação. Tem até um nome que eu esqueci agora, depois eu posso colocar na descrição desse contrário. Além disso, a gente também tem, eu posso trocar o se então, não por outro se então, mas com o ou. Então, vai ser o ou da negação do primeiro com o segundo. Então, nego o primeiro, mantenho o segundo. Tem até alguns bizus para decorar esse tipo de coisa, não sei como fazer, mas aos poucos acho que de fazer bastante exercício a gente vai se acostumando e vai ficando um pouco mais natural. Além disso, eu também posso negar essa operação do se então. Se eu negar a operação do se então, isso daqui vai ser equivalente agora a conjunção. Então, estou falando com calma para não falar besteira também. Então, ao P e não Q. Perfeito. Isso daqui são as equivalências que a gente tem com o operador se então. E por último, as com o operador se e somente se. Então, com o operador se e somente se, a gente tem que o bicondicional do P e Q é equivalente ao condicional de P e Q e Q com P. Nos dois sentidos, eu posso ir do P para o Q ou do Q com P. Então, é um pouco a lógica do bicondicional valer para manter alguma relação com o condicional separado. Além disso, a gente também tem que o bicondicional ele é equivalente ao P e Q ou ao não P e não Q. Então, essa é uma outra relação que a gente tem. As do bicondicional eu tenho percebido que não caem tanto, mas é bom saber, né? Concurso concorrido como esse pode cair. E o último que a gente pode expressar aqui, acho que vou até colocar, tem mais dois. A gente tem o bicondicional, é equivalente à negação dos bicondicionais. Então, esse daqui eu ainda posso fazer a negação dos dois lados. Então, a negação do P, bicondicional do não que, diferente do operador se então. Esse daqui eu não posso só negar. Esse daqui, se eu negar, eu tenho que trocar a ordem. Esse daqui eu posso manter a ordem. E por último, que também cai pouco, assim, mas vamos já fazer o resumo completo aqui. A negação do bicondicional é equivalente à disjunção exclusiva, ao ou P ou Q. Então, acho que, de resumo, temos tudo que a gente precisa de relações, de fórmulas, para a gente fazer as nossas questões. Claro, aos poucos vai ficando um pouco mais natural, mas se você lembrar dessa primeira parte aqui, então que é um pouco mais lógica de poder comutar, associar, distribuir e lembrar da operação E e da operação O que vai mudar o sinal aqui, acho que isso daqui já vai ajudar bastante a resolver as questões. As questões mais difíceis vão trabalhar com as do C então, e das questões que eu peguei, olhando por cima assim, eu não achei nenhuma com C e somente C. Então, foco, acho que a ordem que eu fui passando é uma ordem interessante para ir gravando aos poucos, ou talvez parar aqui se já for muita coisa para absorver na cabeça. Então, vamos para as questões. Aqui eu separei 3 questões. Vamos lá. Então, essa daqui
É uma questão que caiu na prova de Perito Criminal Federal de 2025. O texto de apoio dela é gigante. Então ele fala o que significa cada uma das proposições, P, Q, R, S, conta uma historinha. E acho que o mais interessante aqui, para você ganhar tempo, eu preciso saber o que é Q, o que é P, o que é R. Olha para o comando da questão, o que ele está pedindo. E ele está pedindo, eu quero saber se a proposição tal é logicamente equivalente a essa proposição. A gente só tem que verificar se elas são logicamente equivalentes ou não. Ponto. Então, não preciso saber. E acho que uma outra dica também, às vezes ele te dá afirmações longas. Então, por exemplo, aqui, o alarme de movimentação só é disparado se o sensor de presença for ativado e a porta do arquivo estiver aberta. Então, o alarme de movimentação é o meu S. O sensor de presença é o R. E a porta do arquivo é o Q. Então, transformar essas frases grandes em letras, eu sei que a lógica não é para ser intuitiva, é para a gente aplicar as proposições. Às vezes é para ser intuitiva assim, mas nem sempre. A intuição engana a gente. Mas é para a gente aplicar os conhecimentos, as regras que foram aplicadas, para a gente possibilitar distribuir, possibilitar fazer a negação dessas afirmações. Então, às vezes, transformar em letras ajuda bastante nas questões a gente a ganhar tempo. Vamos lá. Eu consigo transformar o operador lógico C, então, em outro operador lógico? Consigo, que eu tenho aquela relação, aquela lei de De Morgan, que diz que se P, então Q, isso daqui vai ser equivalente a não P ou Q. Ou, cuidado. Então, essa expressão aqui é equivalente a Q, a não Q, na verdade, ou P ou R. Eu consigo fazer mais alguma coisa para transformar esse ou com esse em um E aqui, em um E positivo? Acredito que não. Então, tá errado. Acabou. Precisava ler aquela afirmação inteira? Não. Acabou. Com isso a gente já consegue resolver a primeira questão. Então, verificar se dá para fazer alguma modificação para se tornar equivalente e, se não, seguir bola para frente, bola para a próxima questão. Aqui a gente tem uma outra. Nessa daqui, ele está perguntando se a opção assinale a opção em que é corretamente apresentada a proposição lógica equivalente a P e Q ou R e S. Vamos lá. Nessa questão, o que eu consigo fazer com essa afirmação? Eu tenho P e Q ou RS. Eu consigo aplicar as propriedades, já que eu tenho dois sinais diferentes, eu tenho um E e um OU, eu consigo fazer a distributiva do R ou do S e tentar escrever de outra maneira. Então, o que a gente pode tentar escrever? Vamos fazer a do R. A do R, por exemplo, eu posso dizer que isso daqui é equivalente a P ou R e Q ou R. Isso tudo eu poderia repetir a mesma coisa, P ou S e P, P ou S e Q ou S. Poderia reescrever tudo, mas eu não quero distribuir o S, porque eu quero chegar numa das opções que estão aqui no gabarito. Então, P e Q ou S. Isso aqui é a minha segunda parte. Dicas. Então aqui a gente já tem o nosso gabarito, mas eu poderia abrir mais para se tornar, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu reescrever para vocês entenderem o que eu estava fazendo. Se eu distribuísse o S também, seria equivalente a isso daqui, ó. P ou S e
S. Então, distribuindo o S também. Isso também é equivalente. Se tivesse essa alternativa, poderia marcar também. Dicas para resolver. Aqui eu tenho operador E e operador OU. Eu não vou poder ter uma alternativa que tenha só operadores E. Então, essa daqui não pode ser. Também não posso ter uma alternativa que tenha só operadores OU. Não pode ser. Aqui também, só tem operador OU. Não pode ser. Aqui ele aplicou a propriedade distributiva. Então, aqui ele aplicou errado, nem sei o que ele fez aqui com essa mistura das informações, mas se você reparasse que aqui tem um E, aqui tem um OU, e se confundiu na hora de fazer a distributiva, você já podia eliminar 3 e chutar entre as duas. Mas aqui a gente tem, então, a alternativa D como nosso gabarito. Perfeito, isso aqui bastante gente errou, por isso que eu peguei também. Caiu para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E para a gente terminar, julgue o item a seguir referente à lógica proposicional, considerando os símbolos lógicos comuns e as letras maiúsculas como representações de proposições simples. Então ele quer saber se a proposição lógica se Q, então R e P é equivalente à proposição lógica não Q e P ou RP. Então, para a gente fazer essa questão, deixa eu apagar aqui as minhas anotações. Caiu de novo o C então. Lembrar que o C então, Q então R, vai ser equivalente ao não Q ou R. Então, vamos lembrar, revisar então o resumo que a gente fez, né, das equivalências do operador C então nas leis de Demore. Q então R vai ser equivalente ao não R, então não Q. Então eu nego, só que inverto. Q, então R, vai ser equivalente ao não Q ou R. Então eu nego o primeiro ou o segundo. E se eu negar essa afirmação, então não Q e R, isso daqui vai ser equivalente a P e não Q. Então, beleza. Essa daqui, como eu estou vendo aqui que tem o operador OU, que tem o não Q, acho que eu ficaria entre 2 a 3, mas aqui não tem uma negação, eu quero saber de equivalência lógica. Então eu posso usar essa relação aqui para ver se eu vou chegar em algo parecido com o que ele está pedindo aqui. Então, se Q, então RP é equivalente a não Q ou R e P. Até aí tudo bem. E aqui a gente tem um OU, aqui a gente tem um E. A gente pode fazer a distributiva. A gente tem que isso aqui é equivalente a não Q e P ou R e P. Deu igual? Deu igual. Perfeito. Então, essa alternativa está certa. Perfeito, essa daqui também bastante gente errou. Então, foi isso que eu preparei para hoje. Espero ter contribuído aí na rotina de estudos de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se tiverem conteúdos que vocês queiram que eu aborde, também deixe por aqui. Não deixa de se inscrever, curtir, compartilhar para esse vídeo chegar em mais gente. E bons estudos para a gente. Tchau, tchau.